Aleluia. Quantos estão felizes aqui, digam amém. Amém. Glória a Deus. Dê um abraço ao seu irmão, abençoe ele. Estão cansados, querendo se assentar logo. Quero agradecer a Deus pela imensa oportunidade e a honra de poder compartilhar um pouquinho daquilo que Deus tem colocado no meu coração nessa escola. Da mesma forma, quero dizer que por muitos anos eu ouvi falar do Ministério Asas de Adoração, da Cristi, e orando a Deus uma oportunidade, um momento certo de poder conhecê-los e estar com eles, vivendo um tempo melhor na parte de Deus, junto com eles. E foi muito gostoso, desde que nós nos encontramos, temos tido assim momentos muito gostosos, muito abençoadores, e o meu desejo é esse, que realmente a gente possa servir ao Senhor na nossa geração, com os nossos dons, com os nossos talentos, com o nosso chamado. E eu também fiquei assim surpreso, eu estava ali de trás, orando, intercedendo, vi quantos jovens, quantos meninos, meninas, rapazes, moças bonitas, cheias do Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. E eu comecei a me lembrar de mais ou menos uns 25 anos atrás, quando qualquer conferência que tinha, eu juntava qualquer moedinha. Quando as moedinhas não davam para somar a passagem mais a hospedagem e a alimentação, eu só ficava com a passagem e a hospedagem, e a alimentação a gente jejuava para estar na conferência. E quantas foram as vezes que eu fui tão tocado por Deus, eu fui tão abençoado pelo Senhor por estar nessas conferências, e desde lá eu tenho reservado um tempo na minha vida, pelo menos dois tempos da minha vida, em todo ano eu reservo, ou seja, 2 momentos para estar em uma conferência, às vezes uma internacional, outra nacional, para poder receber, para poder aprender mais de Deus, porque é muito importante o que vocês estão fazendo, reservando esse tempo de consagração, de comunhão um com os outros, de ouvir o que Deus está falando, vai ter um peso de glória, vai ter Vocês vão ver, daqui a 25 anos, como eu estou falando hoje, vocês vão lembrar, eu estava lá no ano de 2013, naquela conferência, e Deus falou comigo de tal forma, de maneira tão especial, que aquilo mudou a minha vida, mudou o meu ministério. Amém, amados? E vocês vão ter aí bastante dias, vão ouvir bastante pessoas, vão beber bastante das águas do Espírito. Aproveite mesmo esse momento da sua vida em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Queridos, eu estava orando e eu quero compartilhar algo que Deus colocou no meu coração. Eu gostaria que você abrisse a Bíblia comigo, no livro de Efésios, capítulo 4. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Amém. Vamos ter misericórdia. Eu pediria que alguém desligasse esse ventilador para mim, por favor. Não sou muito de vento, não. Obrigado. Vira para eles lá, eles querem lá. Aleluia. Já estou dando alguma coisa boa para vocês, está vendo? Ventinho. Hã? Quem achou aí, diga amém. Então tá bom. Quem precisa de misericórdia ainda, levante as mãos. Ô irmão, imagina se eu pedisse para abrir Miqueias. Não, Miqueias é fácil, tem bastante livros ali, né? Obadias, já pensou? Olha só, vamos lá. Efésios capítulo 4, versículo 1. O apóstolo Paulo, autor dessa carta, ele nos dá um conselho, uma palavra de Deus que é muito importante, e eu creio que é válida em pleno século 21 para aqueles que querem servir a Deus de todo o seu coração. Ele diz assim: rogo-vos, pois, eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fosse chamado. Olhe para o lado, veja a pessoa mais cheirosa, mais bonita, mais ungida, mais abençoada, mais parecida com Jesus, mais cheia de amor, aquela que está com o rosto parecendo de anjo. Olha para ela e diga assim: o Senhor está dizendo para você e para mim que precisamos andar de forma digna da vocação que fomos chamados.
Queridos, esse texto, ainda que curto, mas daria pano para manga. Sem aqui demagogia alguma, sem querer enfeitar demais o rabo pavão, pensa num texto que tem assunto para falar. Pensa num texto que nós poderíamos aqui discorrer praticamente por toda a Bíblia, porque ele reflete a história de Deus no meio da humanidade. Porque Deus sempre agiu chamando pessoas e vocacionando essas pessoas chamadas para um propósito. Se nós olharmos esse texto na ótica de exemplos, poderíamos olhar para Adão e ver o seu chamado, a sua vocação. Seu chamado de servir a Deus, sua vocação de ser pai de toda a humanidade. Deus diz para ele: além de você guardar o Éden e cultivá-lo, você vai se multiplicar e encher toda a terra. Se olharmos para Noé, vemos Deus o chamando para construir a arca e ali ser então instrumento de livramento da preservação da raça humana. Se olharmos para Abraão, veremos o pai de uma nação que iria existir. Um homem que era apenas casado, sem filho, que se tornou o pai de uma multidão. Nós conhecemos hoje a nação de Israel. Se olharmos para os profetas, se olharmos para os apóstolos, tem tantos exemplos de homens que executaram dignamente a sua vocação, o seu chamado, que nós ficaríamos aqui até perdidos, quais deles olharíamos para ser o nosso exemplo. Mas antes disso, eu gostaria de definir um pouquinho aqui sobre o que é vocação. É outra coisa muito difícil. Se você olhar na NVI, quem tem a NVI aqui? Todas as vezes que você ver a palavra vocação na NVI, eles praticamente traduziram para o chamado, porque é difícil você separar a vocação do chamado e chamado da vocação. Eles são quase que inseparáveis de fato, ainda que exista, etimologicamente um sentido diferente da palavra. A NVI colocou o sentido de vocação como chamado. Então, se você olhar na NVI, está dizendo assim: rogo-vos que andeis de forma digna do seu chamamento, ou do seu chamado. O apóstolo Paulo, então, nos dá um entendimento nesse texto que todos nós precisamos estar cientes de que Deus tem um chamado para as nossas vidas e que nenhum de nós nascemos sem propósito. A palavra vocação, então, ela vem do vocábulo grego klesis. Diga comigo, klesis. Mais um pouquinho forte. Klesis. Ok. Ela dá o sentido de alguém apto, alguém que recebeu uma aptidão, alguém que recebeu uma capacitação. É um sentido muito amplo, muito difícil de se definir. É alguém que recebeu como se fosse um talento para desempenhar uma função, tendo em vista o cumprimento de um propósito. Então, como o nosso tempo aqui é curto, e eu não teria, de fato, tempo para explicar todo esse sentido etimológico, eu gostaria que você colocasse no teu coração, simplesmente, esse conceito mais abrangente da palavra vocação, chamamento. Amém, queridos? Então, olha para o lado mais uma vez e diga assim: o Senhor está dizendo que você precisa andar de forma digna do seu chamado. Amém? Bem, talvez você me perguntaria: pastor Jamal, então qual seria o meu chamado? Você tem uma palavra de Deus para mim, para que eu descubra qual é o meu chamado, para que eu ande de forma digna do meu chamado, para que eu ande à altura do meu chamado? Sim, tem uma palavra de Deus para você. Primeiramente, eu quero que você entenda que existe algo que nós chamamos de um chamado universal, ou seja, um ministério, sacerdócio universal de todos os cristãos, de todos os crentes, de todos os filhos de Deus. E existe o que nós entendemos, o chamado específico, aquele que Deus dá para cada indivíduo, seja ele homem, mulher, seja ele branco, negro, rico ou pobre. Nós precisamos entender a questão do chamado, em primeira instância, sobre o seu lado universal, aquilo que abrange a você e a mim. Independente do nosso chamamento específico, todos nós estamos inseridos neste sacerdócio universal de todo cristão. Qual seria este? Simples. Ele tem 3 aspectos. Diga comigo: adorar, cuidar e evangelizar. Diga bem forte: adorar a Deus em espírito e em verdade, cuidar dos irmãos por meio dos diversos dons que recebemos
e evangelizar o mundo perdido. Essas três áreas, ou esses três aspectos do chamamento cristão, todos nós precisamos estar de uma certa forma inserido neles. Independente de qual seja o seu chamado específico, de qual especificamente seja o seu ministério no corpo de Cristo, apostólico, profético, evangelístico, pastoral, de ensino, todos nós aqui neste lugar, todos os cristãos precisam estar inseridos neste contexto do sacerdócio universal de todos os crentes. Por que eu quero começar a ter esse bate-papo com vocês tratando deste assunto? Porque às vezes, queridos, muitos de nós queremos ir para o específico e nem sequer paramos para prestar atenção naquilo que é algo determinado ao corpo, aquilo que é geral, aquilo que é comum. Nós muitas vezes queremos caminhar para aquilo que é específico, para aquilo que é fantástico, e não andamos naquilo que é comum, que é eficiente, e que de forma alguma iremos tropeçar no exercício desse chamado. Eu tenho visto pessoas ao longo de toda uma caminhada cristã, vivendo atrás do específico, sem sequer pagar um preço, ou se exercitar para andar de forma digna da sua vocação em Deus. Então, antes de mais nada, antes que você reconheça a sua vocação específica, eu gostaria que você parasse para pensar um pouquinho. Como eu estou andando de forma digna na minha vocação, que é o sacerdócio de todos os crentes? Como eu estou me comportando nesses três aspectos sacerdotais, na minha vida de adoração, na minha vida de cuidado e na minha vida de evangelismo? Porque muitos de nós, eu creio que aqui a maioria de vocês, se não estão envolvidos diretamente com a música, estão envolvidos indiretamente, e nós muitas vezes perdemos esse foco do ministério de todos os santos, o sacerdócio de todos os santos, apenas por causa de uma função específica da igreja. Vou dizer algo muito forte para trazer a sua atenção, mas muito forte no início dessa mensagem, para que você não perca o olho de mim, senão você não vai entender o que eu vou falar até o final. Queridos, é possível nós estarmos fazendo uso da música e não cumprindo sequer uma vírgula do aspecto sacerdotal de todos os crentes. Por quê? Eu acho que vocês estão cansados de ouvir. Música, ela não tem nada que ver com adoração. Música, ela pode ser usada para adoração. Mas você pode adorar sem música, mas você não pode adorar sem adoração. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui ou não? Então tem muitas pessoas que acham que a sua vocação musical, ela se resume em si mesmo. Você teria que fazer uma pergunta: como a minha vocação, o meu talento musical, seja para ser um cantor, seja para ser um instrumentista, seja para ser um compositor, seja para ser um arranjador, seja para ser um mesário, seja para ser um hold, seja para ser qualquer um integrante na área da música, está cumprindo o propósito universal de todos os crentes, que é adorar, que é cuidar, que é evangelizar. Porque você pode estar fazendo alguma coisa importante e verdadeira, mas não está cumprindo com o seu chamado universal. Isso é muito sério, queridos. Isso não atinge apenas o aspecto musical, mas de toda a igreja. Por exemplo, hoje em dia, o que nós temos percebido, o tipo de igreja que a nossa geração tem erguido, tem levantado. Uma igreja baseada no consumo. Uma igreja baseada apenas naqueles que querem receber, não naqueles que querem dar. Se você observar quase todos os tipos de pregação, quase todos os tipos de culto que nós temos presenciado hoje em dia, as pessoas estão como que vendendo algo, como que levando algo que ofereça às pessoas a satisfação dos seus desejos, e pouco se ouve um chamado para que as pessoas andem de forma digna da sua vocação. Então, se a questão está caminhando por essa direção, nós aqui, que estamos nesse seminário, o que vamos fazer para que a igreja como um todo, para que a igreja, que é o lugar onde os filhos de Deus se congregam, possam cumprir aquilo que Deus tem para elas, que é adorar, que é evangelizar
ou cuidar e evangelizar. Primeiramente, a gente tem que entender a questão da ordem dos fatores. Queridos, eu não vou me deter tanto nas escrituras em termos de explicação, só quero trabalhar de forma conceitual, porque não vai ser o foco da minha mensagem que eu estou falando agora, é apenas uma introdução. Essa questão, ela é hierárquica, diga comigo, é hierárquica. A questão de adorar, cuidar e evangelizar. Primeiramente, nós temos que parar para prestar atenção sobre como está a nossa vida de adoração. Posso fazer uma pergunta para vocês? Eu gostaria de uma resposta. Por exemplo, neste momento aqui, quantos creem que eu estou adorando a Deus? Diga amém. Mas não é bem verdade. Dentro dos 3 aspectos ministeriais, eu não estou no momento de adoração. Eu estou no momento de servir os irmãos, de cuidar dos irmãos. A adoração, ela não está conectada naquilo que eu dou para os homens, ela está conectada naquilo que eu dou para Deus. Então, às vezes, nós imaginamos que estamos adorando e, na realidade, nós estamos servindo as pessoas. Por exemplo, alguns pregadores, eles falam assim, não, eu estou adorando a Deus com o meu ministério de pregação. Você pode estar até adorando a Deus, não vou discordar, não vou criar nenhuma celeuma sobre essa questão. Mas, naquela hora, você está servindo os irmãos. A adoração é algo individual, que até pode ser coletiva, mas principalmente é individual, que você faz entre você e Deus. É muito fácil de você entender como é que eu estou atingindo os 3 aspectos do sacerdócio universal do cristão. É quem está recebendo. Por exemplo, nesta hora, quem é que está recebendo aquilo que eu estou fazendo? Nós quem? Eu, né? Você, no caso, né? Vocês. Então, esse é um serviço para vocês, baseado nos conceitos de Deus, nos valores de Deus, nas escrituras de Deus. Agora, se de repente aqui eu fecho a porta do meu quarto e entro lá no meu secreto e começo a dizer, digno é o Cordeiro que for morto, e começo a adorar ao Senhor e cantar para Ele, quem é que está recebendo o meu serviço? Deus. Então o que acontece? Muitas pessoas, elas querem ir a público, pensando que estão adorando, e não vão para o secreto. O que acontece? Elas, a um médio e longo prazo, começam a sentir uma deficiência ministerial tão grande, um vazio existencial tão profundo, que elas não sabem entender de onde vem. Aí elas querem fazer mais, elas querem criar novas canções, elas querem cantar mais alto, elas querem fazer mais eventos, elas querem estar envolvidas com mais coisas, e nada daquilo satisfaz. Por quê? Porque, em primeiro lugar, ela não está satisfazendo a essência da nossa criação, que é adorar a Deus. Agora, ela está fazendo alguma coisa errada em servir os irmãos? Não. Tem alguma coisa errada em servir os irmãos? Não. O erro está quando servir os irmãos ocupa o primeiro lugar da minha vida. Então, por exemplo, quem aqui é músico, seja cantor, seja instrumentista, seja arranjador, quem aqui é músico, Ministério da Música, amém? Vocês vão perceber que eu não chamo Ministério de Adoração, tá, querido? É Ministério da Música. Por quê? Depois eu explico outro dia. Como a Cristi já falou que eu vou voltar mais vezes, eu explico outras vezes, tá? Mas entenda bem, o Ministério da Música, você está envolvido com ela. Eu quero lançar um desafio para você, um desafio único. Quanto tempo a gente gasta no Ministério da Música aqui? Eu vi hoje que nós gastamos aqui 1h, 1h10, mas geralmente são 45 minutos numa igreja normal, né? Uma igreja normal é 45 minutos. Vamos supor, 1h. Então, pare para pensar o seguinte. No mínimo, eu deveria, antes de estar em público ministrando 1h, eu deveria estar 1h no particular ministrando com Deus. Agora, o que acontece com a maioria dos músicos? Eles chegam em cima da última hora, no último minuto, montando seus instrumentos, montando seus equipamentos, agitados, seja de semana, seja no final de semana, e querem ministrar ao público. Tudo bem, a coisa vai fluir, as canções vão emocionar as pessoas, mas quando você vê um ministro que sobe no púlpito,
um ministro de música que sobe no púlpito para, com a sua vocação, ou seja, o seu talento musical, servir os irmãos debaixo de uma vida de consagração, porque ele teve tempo com Deus, é muito mais do que a canção que ele está cantando e da performance que ele está tendo. É nítido. Você não precisa fazer força para ver a diferença de uma pessoa assim e outra de qualquer outra maneira. Estou falando uma coisa errada ou não? Então, queridos, uma das questões de nós andarmos de forma digna da nossa vocação é colocar as coisas nos seus devidos lugares. É você estabelecer um padrão de prioridade na sua vida. Eu creio que a música e a arte tem que ser feita e exercida com excelência. Precisamos ensaiar, precisamos estudar, precisamos crescer, precisamos fazer todas estas coisas que são importantes, válidas, verdadeiras e que sem elas dificilmente vamos conseguir ministrar os irmãos. Agora, a questão é, se nós tivermos tudo isso, mas não tivermos uma vida de adoração, o que a gente vai ser? Um papagaio em cima do púlpito, mentiroso, porque a gente vai estar cantando alguma coisa que nem sequer a gente está procurando viver, nem sequer nós estamos nos esforçando para viver. Então, quando Paulo está falando, andai de forma digna da vossa vocação, ele está dizendo isso, ó, põe as coisas nos seus devidos lugares. Amém? Você está aqui comigo ou não? Amém. Glória a Deus. Então nós precisamos entender isso, queridos, de forma muito séria. Pare para pensar um pouquinho, dê uma nota para você hoje, sem nenhum julgamento muito severo, porque você está aqui para aprender e depois você vai viver isso lá fora. Dê uma nota para você de 0 a 10, o quanto é de fato verdadeira a sua vida de adoração. Profunda, você e Deus, onde só Deus recebe. Sabe, queridos, há um tempo atrás, Deus falou uma coisa muito forte comigo. Eu nem sei até que hora eu tenho para ir aqui. Estou falando, nem saí da introdução ainda. Até meia-noite? Ah, beleza, vamos embora. É com nós. Agora eu me senti em casa mesmo. Né? Então, uma vez eu estava conversando com Deus, numa intimidade profunda com Deus, e eu quero contar 2 experiências que aconteceu comigo aqui. Primeira, Deus pega e me tira do meu trabalho secular. Eu tinha uma pequena empresa e eu fui para viver inteiramente para o Senhor. E eu pensei que meu ministério ia bombar, queridos, porque eu já trabalhando fora, só tendo os finais de semana, eu já viajava o Brasil inteiro pregando evangelho, ganhando almas, fazendo milagres em nome de Jesus. Falei, agora que eu estou com o tempo todinho para Deus, a coisa vai bombar. Primeiro mês, ninguém me convidou para nada. Segundo mês, parece que todo mundo se esqueceram de mim. Depois, terceiro mês, esqueceram de mim 2. Depois, a coisa foi piorando, irmãos. A coisa foi piorando. Sei que passaram 3 meses, nada. Eu não pregava nem para as moscas. Eu não pregava nem para as bonecas que tinha em casa, onde eu estava hospedado. Aí eu fiquei indignado e eu não sei se você já ficou indignado alguma vez na vida, achando que tinha escutado coisa que não era Deus que havia falado. Voltei a trabalhar. Quando eu voltei a trabalhar, a empresa onde eu me inseri quase foi à falência. E o dono da empresa era crente, falou, vamos orar. Ele sabia que eu era um homem de oração, Jamal, vamos orar. E eu fui orando junto com ele, uma semana de oração, 15 dias de oração. Aí de repente eu ouvi uma palavra de Deus, cara de pau. Falei, como assim? É o diabo que está me insultando aqui. Eu falei, você é um cara de pau, um tremendo cara de pau. Você está orando para expulsar o mal dessa empresa, você sabe que o mal é você, cara. Você que é o Jonas aí dentro. Falei, como assim, Senhor? Não, você que é o Jonas. Você sabe que eu te chamei para tempo integral. O que você está fazendo aí? Aí, igual o Jonas, né, literalmente igual o Jonas, foi para o canto, comecei a reclamar da vida e lamuriar a respeito do que estava acontecendo. Deus não falou mais nada, simplesmente disse, olha, você está no lugar errado, fazendo a coisa errada, do jeito errado. Bem, saí da empresa, depois de 1 semana, 15 dias, a empresa estava estabelecida. Glória a Deus por isso. Voltei para cá. Voltei para casa, falei, pronto, agora estou acertado com Deus, os convites vão começar a chegar e eu vou, né,
crescer no ministério. Bem, a coisa começou a piorar, porque de empresário eu me tornei nada, agora não era nem pregador, nem empresário, nem empregado. Desempregado, tenta imaginar a situação que eu me meti. E aí eu me lembro que eu fui fazer o que eu chamo de ceia fúnebre, porque eu tinha o último sachêzinho de chamate leão, pensa, a pobreza já tinha batido totalmente ali, o último sachêzinho de chamate leão e o último biscoitinho de cream cracker, né? Água e sal. Na hora que eu fui comer a bolacha e tomar o último gole do chá e morrer, me toca a campainha. Escute bem, queridos, estou falando muito sério. Literalmente o que aconteceu foi isso. Toca a campainha, falei, pronto, já é um anjo de Deus, que vai trazer uma oferta, vou ter filé mignon para comer em casa hoje, vai ser uma maravilha, glória ao Senhor Jesus. Toca a campainha, o missionário chega do campo missionário, falou, olha, não tinha para onde ir, vim para a tua casa. Eu falei, tá bom. Eu senti que ele era igual Elias, né, que chegou na casa da viúva, matando ela mais cedo. Porque o que aconteceu com a viúva foi isso. Ela disse que só tinha um bocado de farinha, que ia fazer um pão para ela, para o filho, ia morrer e acabou, e ponto final. Bem, foi literalmente o que aconteceu. Aquele cara falou, estou morrendo de fome, tem alguma coisa para comer? Eu olhei assim e falei, Deus, é muita humilhação para um cara só. Vamos dividir essa humilhação pelos vizinhos, porque está demais aqui para mim o negócio. Bem, a questão é que o cara de pau, mais do que eu, dividiu a bolacha comigo e tomou metade da minha xícara. Falei, querido, vamos orar porque o negócio está feio. Depois daqui não tem mais nem água para a gente beber. Só água da torneira. Bem, querido, fiquei indignado. Entrei para o meu quarto de oração. Falei, eu não saio daqui sem uma resposta. Quando entrei para o quarto de oração, para orar para valer, para buscar Deus de fato, eu fiz uma pergunta para o Senhor. Falei, Senhor, por que o Senhor me tirou do secular e me colocou de tempo integral? Agora que eu pensei que eu ia te servir, que eu ia fazer a tua obra, que eu iria realizar, Deus falou assim, eu também pensei que você ia me servir. Falei, mas como assim, Deus? O que eu estou fazendo aqui? Eu também pensei que você ia me servir. Falei, Deus, não estou entendendo, fale mais claro. Marcelo, entenda uma coisa, se você amar o público mais do que o secreto, se você amar estar com as pessoas mais do que estar comigo, eu não precisava onerar o meu caixa eclesiástico. Ou seja, eu deixava você trabalhando fora e eu não precisava fazer você pesado na igreja. Quando eu tornei você um cara a tempo integral, eu não tornei para você ter uma agenda tão cheia como as pessoas, como você tinha antes. Eu quero que você tenha mais tempo para estar comigo. E segunda verdade, Marcelo, se você não tem prazer de estar só comigo, eu também não vou ter nenhuma satisfação de estar com você em público. Aquele dia eu entendi uma coisa, querido, que o ministério sacerdotal de todos os crentes, para que ele tenha suas bases sólidas, ele precisa, acima de tudo, ter as suas prioridades. E o que eu percebo nas pessoas que querem ministério, que estão atrás da sua vocação, que estão atrás do seu chamado, elas estão muito mais atrás do público do que do secreto. Elas estão muito mais atrás do sucesso que aquilo pode trazer, da fama que aquilo pode trazer, dos resultados que aquilo pode trazer, do que propriamente naquilo que ela vai construir em Deus. Você já deu a nota para você? Não vai tão fundo no seu julgamento, você está aqui só para aprender, depois que você aprender, e aí se você não conseguir praticar, aí você dá a sua nota de fato. E eu percebi isso, queridos, isso me ajudou demais. Por quê? Porque estabeleceu a base certa. Aí a segunda experiência, uma vez eu estava numa reunião só de liderança, e Deus falou comigo uma coisa muito séria, baseado nisso que eu estou falando. Deus falou assim comigo: se eu tirar o microfone de muitos pregadores, eles não sabem o que vão ser mais no reino dos céus. Se eu tirar um instrumento, seja uma guitarra, uma bateria, um contrabaixo, um teclado, da mão de muitos músicos, eles não sabem o que vão ser mais no meu reino, porque eles vivem tanto para o público e tão pouco para o secreto, que eles não têm a sua identidade formada em mim. E a pergunta seria isso: se você não tivesse mais nenhum tipo de projeção externa, pública,
como seria então a sua vida em Deus? Você está percebendo que uma coisa é muito séria, querido? Então, no fundo, a motivação de muita gente está no externo. A motivação de muita gente está naquilo que as pessoas podem ver, naquilo que as pessoas podem experimentar, não propriamente naquilo que elas são em Deus. Outra questão, rapidamente, tirando agora a adoração, entenderam o que é adoração então? Deu para entender aqui a sua vida, aquilo que Deus pode receber de você? Você e Deus, aquilo que ninguém mais pode dar, só você pode dar. Ninguém mais pode oferecer, só você com o seu DNA, com a sua impressão digital, com a cor da íris dos seus olhos, com o timbre da sua voz, ninguém mais pode fazer, só você. Se você não fizer, não haverá substituto para isso. Este aspecto da adoração precisa ser ressuscitado no nosso meio. Não que ele resuma tudo que diz respeito à adoração, mas este aspecto da adoração precisa ser ressuscitado em nosso meio. A segunda questão, o que eu tenho percebido, e o que Deus tem falado muito sério comigo sobre o sacerdócio de todos os crentes, é que a maioria das pessoas que ministram no palco tem mais relacionamento com os seus instrumentos, com o seu microfone, do que com pessoas. Se você olhar a maioria de quase todos os músicos, eles não estão envolvidos na arte de discipular. Se você vir as pessoas em cima do palco, elas não estão envolvidas com a arte de cuidar das pessoas. Elas estão muito mais preocupadas em fazer um grande movimento, em atrair muita gente, do que propriamente em cumprir o sacerdócio de todos os crentes, que é cuidar um dos outros. Queridos, lá no céu, quando nós nos apresentarmos perante o Senhor Jesus, Ele não vai olhar para mim e dizer assim: uau, que pregação, Jamal. Nossa, eu quase quis me converter. Não, estou brincando. Não, Deus não vai olhar isso. Olha que música que você cantou, nossa, que timbre afinado, como que você se aperfeiçoou na sua arte de cantar e tocar. Não, Deus pode até nos elogiar por isso, sei lá, o céu vai ter muitas surpresas, mas eu garanto que isso é talvez, mas o certo será, onde estão os seus discípulos? Porque o mandamento, querido, é ide e fazei discípulos. Ele procura verdadeiros adoradores e ele procura homens que estão preocupados em fazer discípulos. Esse tempo atrás eu estava numa conferência e eu ouvi umas músicas tão bestas, tão ridículas, biblicamente falando, né, metricamente falando, a composição bonita, mexe com a gente, mas biblicamente falando, sem nenhum sentido. Eu falei: Deus, mas como que pode um negócio desse? Deus falou assim: mas como que eles podem compor se eles não têm tempo com as Escrituras? Por isso que eles não querem se envolver com a arte de discipular, porque você só pode cuidar de pessoas e discipular pessoas se você conhecer a palavra. Dê uma nota para você. Eu fiz um trato aqui, né? Se você vai ministrar 1 hora em público, você tem que ter pelo menos 1 hora de adoração e 1 secreta. Se você quer ministrar para uma multidão, para cantar as suas músicas e receber aquilo que você tem transmitido para elas, pelo menos dê 1 ou 2 discípulos para Jesus. Uma pessoa que você olha nos olhos dela semanalmente e diz assim: eu estou cuidando de você e eu vou te apresentar diante de Jesus como meu discípulo, aquele que eu cuidei bem e fiz de você um homem de Deus pelo poder do Espírito Santo e pela verdade da palavra. Por quê? Não é assim? Biblicamente é assim. Olha a extensão do ministério de Paulo, queridos. Mas ele tinha lá Tito, ele tinha Timóteo. Olha a extensão do ministério de Jesus. Ele tinha os 12, dos 12 ele tinha 3. Não, você não pode cair no engodo do público. O público tem que ser uma consequência do que é o secreto, do que é o seu compromisso com aquilo que nós chamamos um ministério universal de todos os crentes.
E por fim, nós temos que parar para pensar um pouquinho como está a questão do nosso evangelismo. Ganhar almas. E eu fico pensando às vezes, tente imaginar uma árvore frutífera que não produz frutos e só sombra. De certa forma ela cumpre um dos seus objetivos, mas não o cerne dele. Uma macieira não existe para dar sombra, ela existe para dar maçã. Uma mexeriqueira não existe para fazer sombra, ela existe para dar mexericas. Da mesma forma, queridos, uma das razões pelas quais nós nascemos é para nos multiplicar. Aí alguém diz, mas eu não tenho ministério de evangelismo. Mas quem é que disse, biblicamente falando, que somente quem tem o dom de evangelista deve ganhar almas? A Bíblia diz, sábio é aquele que ganha almas. Sábio é aquele que ganha almas. E eu percebo que muitas vezes nós estamos tão envolvidos conosco mesmo, que nós não temos tempo, principalmente para os perdidos. Então, antes de você ficar tão alucinado, antes de você ficar tão obcecado, tão obtuso na sua busca pelo seu chamado específico, eu não estou dizendo que você não deve fazer isso, mas antes procure saber como é que está o seu envolvimento com o sacerdócio dos crentes, com aquele chamado que independe da sua cor, da sua posição social, cultural, você está inserido dentro dele. Ah, pastor, então eu vou cuidar do secreto, o outro cuida do evangelismo. Não, o que eu estou dizendo é que nós temos que estar inseridos nesses três aspectos. Nossa vida de adoração, nossa vida de serviço ao corpo de Cristo e a nossa vida de frutificação ganhando almas. E eu garanto para você que a maioria de todos nós aqui estamos envolvidos mais no serviço dos irmãos, ministrando aos domingos, ou nas quintas, ou nas terças, e nós achamos que tudo isso vai compensar os outros que estão em falha. Uma boa introdução, não é, queridos? Pense sobre isso. Analise sobre isso. Analise sobre isso. Então nós temos que andar de forma digna da nossa vocação. Nós temos que andar de forma digna para aquilo que fomos chamados de fato. Eu sou chamado para adorar. Eu sou chamado para cuidar dos meus irmãos. Eu fui chamado para ganhar almas. Independente se eu sou um apóstolo, um profeta, um evangelista, um pastor e um mestre. Independente se eu sou um intercessor, se eu sou um diácono, se eu sou um músico, cantor, um músico instrumentista, independente de quais sejam as minhas vocações no que diz respeito a talentos a serem desenvolvidos e praticados, eu sou chamado para isso. E se talvez eu não descobrir o meu dom específico, o meu chamado específico, eu garanto que se eu tiver inserido 100%, nesse contexto de três aspectos, eu vou tirar nota 10 lá no céu. E deixa eu dar uma palhinha aqui. Geralmente, não é a regra, as pessoas descobrem o seu ministério específico quando estão inseridos no contexto do sacerdócio universal de todos os crentes. Se você olhar a vida de Filipe, por exemplo, a Bíblia fala que houve uma situação na igreja de Jerusalém em que eles precisavam servir à mesa, porque as viúvas helenistas, ou seja, aqueles de origem grega, estavam sendo esquecidas. Aí o que os apóstolos fizeram? Olha, elegei dentre vós 7 homens, e aí começam as qualificações, que sejam cheios de fé, do Espírito Santo e de boa reputação. E nós vamos colocar sobre esse encargo. Veja, Filipe era apenas um irmão, se tornou um servidor da mesa. Depois se tornou um ministério itinerante, capítulo 8 de Atos, ministrando em Samaria. Depois, lá na frente, ele foi estabelecido no ministério específico, que era ser um evangelista. Você veja que houve um desdobramento em relação ao seu chamado. Houve um desdobramento em relação à sua especificidade. Agora, todos nós queremos já pular e sermos pessoas específicas. Agora, queridos, deixa eu trazer um contexto aqui prático para tudo isso que nós estamos ouvindo.
um contexto prático para tudo isso que nós estamos realizando. Vamos supor que você realmente tirou nota 10, você está envolvido no ministério de todos os santos, adorando a Deus todos os dias, ou quase todos os dias, vamos dizer. Você tem o seu secreto com Deus, seu lugar onde você o adora, um lugar onde o público não te assiste, um lugar onde ninguém mais recebe senão o próprio Deus. Vamos dizer que você ali, no mínimo semanalmente ou quinzenalmente, você tem um tempo com pessoas, discipulando pessoas, ajudando a desenvolver pessoas, cuidando bem daqueles que Deus está salvando. E vamos dizer que você também está inserido nessa arte de ser um grande pescador, buscando os perdidos, sejam eles os não cristãos, ou desviados, ou os nominais. Glória a Deus. E também você descobriu a sua vocação específica, o seu chamamento específico, você sabe para o qual, o chamado, você sabe para que existe e para aquilo que Deus te colocou na vida. Bem, como é que eu vou poder então trabalhar essas verdades na minha vida? Eu quero usar um exemplo aqui, de um homem que era simplesmente um homem, e ele veio então para um propósito específico em Deus. Quero usar aqui a pessoa de Abraão. Ela vai nos ajudar a gente entender muito bem como que a gente vai trabalhar, seja o nosso chamamento universal ou seja o nosso chamamento específico. As questões que nós vamos abordar aqui, queridos, elas são determinantes para que você seja uma pessoa bem-sucedida. Diga comigo, o apóstolo Paulo disse que nós devemos andar de forma digna da nossa vocação, e também devemos cumprir, devemos realizar, concretizar a esperança da nossa vocação. Olha o que diz aqui o versículo 4: há somente um corpo, um espírito, como também fossem chamados numa só esperança da vossa vocação. Olhe para o outro irmão, para ele não ficar com ciúmes, e diga assim: Deus sempre terá um propósito definido para o exercício daquilo que você está fazendo. Olhe bem forte, diga para ele: Deus não faz nada por fazer. Tudo que Deus faz objetiva algo. Tudo que Deus faz tem objetivo claro, preciso. Tudo que Deus faz, Ele está vislumbrando alcançar alguma coisa. Então, nunca faça nada para dar em nada. Então você entende comigo agora? Olha como é fácil de entender aquilo que nós já tratamos na nossa introdução aqui. Por exemplo, se eu vou adorar, qual é o objetivo da adoração? Adoração. Se eu vou adorar, qual é o objetivo? Adoração. Então você tem que saber quais são os mecanismos corretos da adoração. Se eu vou servir os irmãos, eu preciso saber sim, em qual área eu vou servir. Aí já entra coisas mais abrangentes. Eu vou servir os irmãos na área da música? Eu vou servir os irmãos no ministério da palavra? Eu vou servir os irmãos na diaconia? Eu vou servir os irmãos no discipulado? Eu vou servir os irmãos na limpeza do prédio onde nós nos reunimos? Eu vou servir os irmãos com o meu dinheiro? Eu vou servir os irmãos com a minha intercessão? Ou eu posso fazer tudo isso junto? Então, quando eu defino o propósito, automaticamente eu vou ajustar a minha caminhada. Eu vou poder dizer se eu estou andando ou não de forma digna da vocação. Se eu estou andando de forma digna que vai ou não alcançar o objetivo que Deus tem proposto para aquilo lá. Se eu estou evangelizando, qual é o propósito do evangelismo? Ganhar almas. O propósito do evangelismo é falar de Jesus? Poderia ser assim, porque a Bíblia fala que você anuncia o evangelho e depois disso a responsabilidade de dizer sim ou não é do terceiro, não é mais sua. Mas o objetivo maior, a nossa expectativa maior é que, anunciando o evangelho, as pessoas
Se convertam, recebam Cristo como seu Senhor e como seu Salvador. Aí eu vou ver, como que eu vou fazer isso? Eu vou usar o evangelismo de praça? Eu vou usar o evangelismo de teatro? Eu vou usar o evangelismo de proclamação por meio da pregação? Eu vou usar o cinema? Eu vou usar a música? O que eu vou usar para objetivar aquilo? E se em algum momento, queridos, eu perceber que o meio que eu estou usando não objetivar aquilo que Deus propõe, eu tenho que abandonar. Então o que manda não são os métodos, mas é a essência. Você quer ver uma coisa interessante? Eu chego, por exemplo, lá no Nordeste, para servir os irmãos com a minha musicalidade, e chego para eles assim: alvo mais que a neve, lá no Juazeiro do Norte. Alvo mais que a neve, lá onde não tem televisão, não tem internet, mal chegaram os livros. Sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Ô irmãos, que bênção, que legal. Quem quer ser lavado aqui, ficar tão branco como a neve? Daí o irmão diz: pastor, o que é neve? Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui? Eu me lembro uma vez que eu estava pregando um retiro só de jovens, assim, igual vocês aqui. Eles eram um pouquinho mais jovens, né? Um pouquinho mais jovens, quase adolescentes. E eu estava lá brincando com eles, na minha época ainda a gente tomava grapete. Alguém aqui é do tempo da grapete? Não levante as mãos não, irmão. Tá? Do crush, quem aqui do crush? Vocês são tão velhos assim, né? E eu estava lá na minha ilustração da mensagem, pregando, etc., que você é a última tampinha de crush e tal, o povo, e eu pensei que estava abafando. Terminando o culto, mas veio uma galera para cima de mim e falou assim: pastor Jamal. Eu falei: o que foi, queridos? O que é? Pastor, me explica o que é crush. Então, na realidade, queridos, o meio que a gente usa, ele não pode ser imoral, ele não pode ser ilegal, mas ele pouco importa, se ele objetivar o seu fim. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui ou não? Então o que acontece? A cultura dos métodos, elas são mais fortes do que a cultura do propósito. E às vezes nós ficamos tão estereotipados que nós esquecemos o propósito. Há uma esperança da nossa vocação, ou seja, há um fim para aquilo que você está fazendo. Há um objetivo por trás daquilo que você está realizando. Você precisa saber como chegar lá. E se nós formos tratar a questão musical no Brasil e até mundial, né? Nós vivemos uma teologia centrada na Europa por muitos anos. Então tudo que vinha contaminado com a cultura europeia. Depois essa cultura europeia perdeu sua força e se tornou culturalmente relevante o quê? A teologia norte-americana. Então tudo que nós temos hoje que vem com teologia também vem fortemente carregado com a cultura americana. Agora, tem algum problema nisso? Não, tem nenhum problema de seguir um pouquinho da cultura europeia nem da americana. A questão é, será que nós estamos desvalorizando mais o método do que a essência, que é alcançar o propósito? Nós temos que parar para pensar, se nós quisermos ser um ministério relevante para a nossa geração. Se você olhar o livro de Atos, a Bíblia fala que Davi serviu a Deus em sua geração, porque ele foi relevante. Então pare para pensar um pouquinho sobre isso. Se você olhar a história de Abraão, ela não existia antes de Abraão ser o que foi. Ela só existe porque Abraão foi o que foi. Então, se você pega no livro de Gênesis capítulo 12, versículo 1, a gente vai perceber que Abraão estava pouco se importando com os métodos, porque a sua história começou no momento em que ele ouviu Deus. E aqui entra uma questão muito séria. Quantos querem, seja no seu ministério sacerdotal, concernente a todos os crentes, ou seja no seu ministério específico, ser uma pessoa relevante
na sua geração. Diga amém. Você tem que ser como Abraão. A Bíblia fala no capítulo 12 de Gênesis que Abraão ouviu Deus. Então, queridos, como que nós conseguimos ser relevantes naquilo que fazemos? Não ficar tão envolvidos só na questão metodológica, mas na essência que é alcançar o propósito pelo meu chamado. Ouça Deus. Se você olhar todos os homens da Bíblia que foram relevantes, todos eles começaram nesta premissa de terem ouvido Deus. Nenhum deles existiu porque resolveu existir. Nenhum deles fizeram porque resolveram fazer. Todos eles foram o que foram, fizeram o que fizeram porque eles ouviram Deus. E para isso, aí a gente volta no sacerdócio de todos os crentes. Onde é que você vai ouvir Deus? É no público? Onde você vai ouvir Deus? É ministrando às pessoas? Pode até ser, mas geralmente não é assim. É lá no secreto. Quando você entrar no seu quarto, fecha a porta atrás de si, e teu pai que te ouve em secreto, ele te recompensará. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Enquanto estavam eles orando, jejuando, servindo ao Senhor, Atos capítulo 13, disse o Espírito Santo: separai-me a mim, Paulo e Barnabé, para a obra que os tenho chamado. Então você vê que a questão de você ser relevante em público, ela vem de um contexto de você ser relevante em Deus. Abraão foi o que foi porque ouviu Deus. Queridos, eu vou dizer uma coisa séria, muito séria aqui. Tudo que não parte, tudo o que não se origina de se ouvir a Deus, é pura empolgação. Ainda que seja a prática da verdade, eu vou te provar biblicamente isso. Se você olhar o livro de Atos, capítulo 7, versículo 22 a 29, depois você estuda, você vai perceber que Moisés estava fazendo a coisa certa, mas do modo errado, porque não tinha escutado Deus. A Bíblia fala que ele vendo a opressão do povo, estava vendo certo, ele vendo a aflição do povo, estava vendo certo, mas ele achou que poderia ser o libertador, e de fato ele era, mas estava agindo sem ouvir Deus. A Bíblia nos ensina que Moisés ficou fugitivo 40 anos. Você quer ser relevante na sua sociedade? Você quer ser relevante no seu ministério? Você tem de dedicar tempo suficiente no secreto para ouvir Deus, meu amado? Porque eu estou cansado e eu não quero mais ver na minha geração. Eu já estou chegando aí perto dos meus 50 anos, lógico, falta um pouquinho ainda, mas estou indo caminhando por 50 anos. E eu não quero olhar para trás e ver uma geração que me ouviu, que vai ser cópia de uma cópia, de uma cópia, de uma cópia, de uma cópia, de uma cópia barata de alguém que copiou, que copiou, que copiou. Não que eu tenha algum tipo de problema com isso, mas eu creio num Deus criativo, num Deus que pode levantar homens à semelhança de Abraão, que não existiam, mas passaram a existir do momento que ouviram Deus. Eu estou olhando aqui para ministérios criativos, para homens e mulheres que vão ser relevantes na sociedade, porque eles resolveram um dia dar tempo para Deus, para ouvir o que Ele tem a falar, meu amado. Agora eu não quero ver uma geração, porque um fez da forma desse jeito que deu certo e tal, e eu vou ficar muito mais preocupado com o método do que propriamente daquilo que Deus tem falado comigo. Meu irmão, seja você. Seja único. Acredite em você. Amados, eu fico pensando o seguinte: quem era Abraão antes de Deus ter falado com ele? Ninguém. Deixa eu falar uma coisa para você, acredite se quiser. Quem vai ser você se Deus não falar contigo, meu amado? Ninguém. Ou uma cópia barata de alguém que ouviu a Deus. Você escolhe.
Pastor, você está dizendo que a gente não pode fazer o que vocês estão fazendo? Não, você não me escutou falando isso. Mas estou dizendo que tudo que você faz tem que estar fundamentado naquilo que você entende, que foi Deus que falou com você. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou usando esse método? Ainda que não seja você o criador dele. Porque Deus falou comigo. Por que você está ministrando dessa forma? Por que você está fazendo desse jeito? Porque Deus falou comigo. Escute o que eu vou dizer para vocês. Se ser ministro de música é apenas tocar uma música que foi bem composta para uma igreja cantar junto com você, até o ímpio poderia ser ministro de música na igreja. Uma das coisas mais poderosas, escute o que eu estou te falando, uma das coisas mais poderosas que existe no ministério de música é o poder de ensino, de transferência espiritual que ele tem. Agora, como que você vai ensinar uma coisa que você apenas está repetindo papagaiadamente, sendo que você nem crê naquilo que está fazendo e nem entende o que está fazendo? A coisa é séria, querido, não é tocar. Tocar qualquer um toca. Está cheio de gente vocacionada no mundo para música, mas que não tem propósito divino. O propósito dele é satânico, o propósito dele é humano, o propósito dele é comercial, não tem propósito divino. Por exemplo, pastor, mas se vier aí o melhor músico, seja ele guitarrista, seja ele contrabaixista, seja ele um baterista que tocou no secular com as melhores bandas, eu não posso colocar ele imediatamente em cima do púlpito? Biblicamente não. Por quê? Simples. Ele não é neófito na música, porque ele é melhor músico do que quase todos os músicos que tem na igreja. Só que ele é neófito no entendimento de Deus. Ele vai mesclar a coisa ali. Ele vai tocar pelo tocar. Não tem propósito nenhum sendo alcançado naquilo. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui ou não? E aonde que você descobre esse propósito? Voltemos ao sacerdócio universal, todos os crentes. É no secreto. É quando você vem aqui e você fica lá. Deus, o que eu vou falar? Senhor, se tu não falares comigo, eu não tenho o que falar. Se o Senhor não se mover, eu não tenho como me mover. Se o Senhor não disser o que o Senhor quer, eu não tenho o que fazer. Senhor. Agora, vir e fazer o que os outros estão fazendo, qualquer um faz. Agora, ouvir Deus é só quem entra no secreto. Então, vocação e propósito, elas precisam andar juntos. Se você tem vocação, mas não tem propósito, você pode dar em qualquer lugar, até nas mãos do diabo. Você precisa parar para pensar. Onde você está chegando com aquilo que você está fazendo? O que você está construindo com aquilo que você está fazendo? Então, você tem que parar para ouvir Deus. Tem alguém aqui? Mas é verdade. Para pensar. Vocês já estão vendo como o ministro de música lá na igreja sofre, né? Para pensar um pouquinho. Só para você refletir um pouquinho. Quando você vai fazer a seleção das músicas que você vai cantar no domingo.
como é que é o negócio? Você só fica pensando musicalmente como que aquilo pode virar um medley, vira um popurrí, como que aquilo se encaixa, aquilo é bonito, é a música do momento, é a sensação? Ou você está construindo com a música um fundamento de fé para o qual a sua igreja foi chamada para viver? A gente canta todo tipo de música, às vezes não tem sentido nenhum para aquilo que Deus está construindo na igreja. Eu faço isso demais com os músicos. Eu já me dei mal, queridos, mas me dei mal. Eu tenho que tomar cuidado. Eu estou naquela pregação, o fogo está caindo, o fluir de Deus. Aí eu viro para os músicos assim, olha, cante alguma coisa, estou pregando sobre fé. Aí, cante alguma coisa que diz respeito ao que eu preguei. Aí eles cantam, caindo aqui, trupica ali, levanta. Falei. Você vê que os caras estão totalmente desconectados com o que Deus está construindo na igreja. Então, no que diz respeito a servir os irmãos, não é só o servir. Ei, está alguém comigo aqui ou não? Amém. Olha comigo, diga assim, então o servir não é apenas fazer, mas é construir. Mais uma vez diga, o fazer não é apenas pelo fazer, mas eu estou construindo. Não levante as mãos, você que é um ministro de música há mais de 5 anos. Vamos supor, se de repente, 5 anos, estou falando, não é tempo um pouquinho não. De repente eu viro assim para você, estou fechando os olhos aqui, não sei para que eu estou apontando. Você vai subir no púlpito agora imediatamente e vai ensinar os 7 princípios básicos da adoração. Ai, pastor, não estou preparado. Mas, então espera um pouquinho, você não está preparado, o que você está fazendo lá no domingo? Se você não está preparado, você não sabe o que está construindo. Alguém está aqui comigo? Eu quero olhar para uma geração, eu quero olhar para homens, eu quero olhar para mulheres que não são mais papagaios. Eu estou orando para gente que está construindo, que está edificando. Gente que está dizendo assim, ó, o Brasil vai ser de fato um ministério poderoso de música, que adora a Deus, mas não adora por causa do método, do ritmo, da fórmula, adora no princípio da edificação. Eu estou construindo a casa de Deus, eu estou inserido no propósito de Deus, amém? Agora, para a gente chegar lá, queridos, aí que vai entrar a treta aqui. Porque todos os homens, diga comigo, todos os homens que ouviram Deus tiveram que sair da zona de conforto. Ah, pastor, você estragou com a minha vida agora. Sabe por quê, pastor? Porque era tão fácil chegar assim antes do culto. Ah, essa música é bonita, essa daqui também é. Essa daqui, toda vez que eu canto, é uma alegria da igreja, aleluia. Olha, essa daqui as pessoas até choram. Você vai ter que sair da zona de conforto, meu irmão. Se você quer ser qualquer um, você vai fazer qualquer coisa. Mas se você quiser ser um ministro, você não pode ser qualquer um. E para não ser qualquer um, você tem que sair da sua zona de conforto. Abraão foi o que foi e fez o que fez, não só porque ouviu Deus, porque tem pessoas que ouvem Deus e não fazem nada. Abraão ouviu Deus e saiu da zona de conforto. Quantos anos Abraão tinha quando ele ouviu Deus? Vamos lá. Mais ou menos 75 anos. Você acha que ele já estava com a vida mais ou menos garantida? Depois de 75 anos, se o cara não tivesse com a vida mais ou menos garantida, ia dizer, cara, você perdeu a tua vida. Né? Agora, ele ter que sair de toda aquela zona de conforto que ele havia construído, para começar uma nova vida, começar um novo estilo de vida, porque ia mudar tudo, queridos. Ia mudar tudo, mudou tudo na vida de Abraão. Quando a gente lê Gênesis capítulo 12, né, quando Deus fala, sai da sua terra e da sua parentela, e vai para a terra que eu vou te mostrar, a gente não para pensar, deixa eu tentar
contextualizar aqui. Quem que está trabalhando aqui? Diga amém. Aleluia, que bom. Quantos estão bem estabelecidos no seu emprego? Diga amém. Glória a Deus. Quantos estão bem resolvidos na sua família aqui? Diga amém. Quantos gostam do lugar, do estado, da cidade, do bairro onde você mora? Diga amém. Agora tente imaginar Deus falando assim, ó, acabou, larga tudo e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Mas aonde? Eu vou te mostrar. Queridos, a gente fala aleluia, porque Deus não falou com você agora. Porque se ele tivesse falado, você não ia dizer aleluia, você ia dizer ai, aleluia. Porque não é fácil. Por exemplo, vocês mudarem todos os conceitos. Eu acho que não precisa mudar tanto assim, que vocês não eram tão ruins assim, né? Mas vocês começarem a pensar ministerialmente, arquitetar ministerialmente, em cima destas coisas que nós estamos conversando aqui, gente, vai exigir de vocês abrir mão de muitas coisas que vocês já fazem. E vocês vão ver que não é fácil. Não é fácil. Sair da zona de conforto é uma das coisas mais difíceis para o ser humano. Por quê? A nossa vontade nem sempre é seguida das atitudes. Se você, por exemplo, olhar o jovem rico, ele tinha vontade de servir ao Senhor? Tinha ou não tinha? Mas quando o preço foi estabelecido, já ficou muito caro. Então nas nossas orações a gente vai lá para o secreto, ó Senhor, fala comigo porque teu servo ouve. Aí entra no secreto, ó Senhor, estou aqui, eis-me aqui Senhor, envia-me a mim. Ó Senhor, fala de forma poderosa, Deus. Aí Deus fala, aí você fala assim, é comigo mesmo, tem certeza? Essa palavra não foi para o irmão da igreja? Porque às vezes o que Deus fala custa de nós preço muito alto. Você quer mandar um Twitter? Manda aí. Quando você não tem nada, qualquer preço você está disposto a pagar. Depois que você tem alguma coisa, qualquer preço é caro. Enquanto você não tem nada, você entra ali no seu secreto e fala, pode falar, Deus, eu dou tudo, nem só metade do meu reino, eu dou o meu reino inteiro, mas não tem nada para dar, você não tem um gato para arrastar pelo rabo, meu irmão. Olha se você fala. Agora pense você no ministério próspero, no ministério, né? Vamos pensar aqui em Filipe, estava lá em Samaria, os demônios saíam, os aleijados andavam, os cegos enxergavam, os mudos falavam, a glória de Deus manifestada na cidade inteira, todos maravilhados com a glória de Deus, e a voz do Senhor vem, sai da multidão e vai para o caminho de Gaza, lá no meio do deserto. Gente, quando a gente trabalha de forma conceitual, sacerdócio de todos os crentes, adorar, cuidar, evangelizar, ministério específico, seja ele na música, seja ele apostólico, seja ele profético, seja ele diaconia, aleluia. Mas quando a gente para pensar sobre que tudo isso vai exigir de nós sair da zona de conforto, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu não sou contra, deixar bem claro aqui, não sou contra, e não sei se estou tão a favor. Mas existem ministérios que se tornaram tão grandes, mas tão grandes, que não cabem mais dentro da igreja. E eu duvido que se Deus pedir para eles fazerem tudo diferente, de forma totalmente gratuita, se eles voltariam. Logo quando Deus me chamou para o ministério, isso há quase 25 anos atrás, Deus me deu uma frase que a minha avó dizia, foi muito bom, porque contextualizou todo o meu entendimento. Deus falou assim, quando você for construir o seu ministério, não olhe para o seu próprio umbigo. Eu entendi tudo que Deus falou para mim. O que Deus quer dizer? Não crie uma estrutura que você vai ter que investir todo o seu recurso, todo o seu tempo voltado só para ela.
Na nossa filosofia lá de casa era: o mais simples é o mais elegante. Às vezes, queridos, a gente quer construir coisas tão grandes que não cabem mais dentro da igreja. E se Deus chegar para nós e pedir isso, não sei o quanto nós estamos dispostos a dar. Alguém está aqui comigo ou não? Então o que eu penso aqui? O que Deus nos trouxe aqui? Gente, vocês não são o futuro de amanhã, vocês são o futuro de hoje. Vocês são o futuro de agora. Então imagina se a base estiver certa, correta. Nem sempre. Entendeu? Ou melhor, se as bases estiverem corretas, certa, sempre, a gente vai fazer a coisa certa. Agora, se ela estiver errada, a coisa vai complicar. Nós estamos num seminário aqui. Então, eu vim aqui para a gente bater um papo, para a gente conversar sobre valores espirituais, verdadeiros, que vocês vão parar para pensar sobre isso, parar para analisar sobre isso, como construir sobre isso. Muitas das coisas vão servir para você, outras não, mas você pega aquilo que é bom. Agora, uma outra coisa interessante é que o que faz você pagar o preço saindo da zona de conforto? Sabe o que é? Uma coisa só. Uma só. Deus falou para Abraão: sai da tua terra, do meio da sua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. E eu vou fazer de você, Abraão, uma grande nação. Diga comigo: se o meu ministério perder as expectativas, eu já não tenho mais razão de estar no ministério. Uma vez eu estava numa igreja e o rapaz ia ministrar a música em louvor e adoração a Deus antes de mim. Mas pensa num cara que reclamou o tempo inteiro. Eu acho que ele me olhou assim, teve uma revelação. Ele pensou que era uma fossa para jogar tanta coisa, né? Mal sabia ele que era o pregador. E foi. Tá muito pesado. E eu fiquei olhando assim, mas que expectativa aquele cara tem em ministrar? O que ele está pensando? O que ele vai alcançar com aquilo que ele vai fazer lá em cima hoje? Se resumir todo o ministério só num momento, naquele instante. O cara totalmente perdido. Olha meus olhos aqui. Vamos tentar resumir assim. Lógico que o nosso ministério, seja de música, seja da pregação, seja qual área que for, da nossa especificidade, ele não se resume ao momento, mas como o momento se soma no todo. Mas vamos tentar resumir aqui o momento. 45 minutos, 1 hora. Qual a expectativa que você tem naquilo que você está ministrando? Por exemplo aqui, eu tenho uma expectativa. Eu quando vim pregar para vocês, eu tenho uma só expectativa. Uma expectativa de que alguns fundamentos, eu sei que nem todos poderão ser absorvidos aqui, e nem posso explorar a profundidade de todos eles aqui devido ao tempo, mas que alguns desses fundamentos se tornem tão sólidos dentro de vocês, que vão fazer vocês se tornarem ministros na área da música, ou em qualquer outra área, pessoas confiáveis. Que Deus poderá derramar um peso de glória sobre vocês, e vocês não vão se perder, porque tem fundamento para sustentar esse peso de glória. É minha razão aqui. Esse é meu objetivo. Eu vou me esforçar o máximo para tentar ser compreendido por vocês. Agora, por exemplo, você está lá ministrando, vamos falar na área da música. Você está ministrando a música. Qual o objetivo? O que você quer? Começando aqui, indo por aqui, chegando lá. Quando você terminar de ministrar aqueles 40, 50 minutos, 1 hora, o que você construiu com aquilo? Um ambiente de fé, um ambiente de quebrantamento, um ambiente de ensino. O que você construiu? Sabe uma diquinha para você? Dá uma ligadinha para o teu pastor. Ora com ele na segunda-feira que antecede o culto de domingo. Pastor, o que Deus está falando conosco? O que a gente vai ministrar na igreja domingo? O
que a gente vai construir? Qual é o ambiente de Deus na igreja domingo? Alguém está aqui? Vocês estão me olhando assim, meio assustados. Abraão tinha uma expectativa, queridos. Toda a caminhada de Abraão, tudo que ele fazia, ele dizia assim: eu vou ser uma grande nação, eu vou ser uma grande nação, eu vou ser uma grande nação, eu vou para a terra que Deus vai me mostrar. Deus mostrou a terra, agora eu vou ser uma grande nação. Ele sabia, tinha expectativa, entenda isso, expectativa, sonhos, é a linguagem da fé. Sonhos é a linguagem da fé. Eu sou o Deus que opera em vós, tanto querer como o efetuar. O querer de Deus plantado no nosso coração, nada mais, nada menos, chama-se de sonho. Então, por exemplo, vamos lá, uma questão prática aqui. Chega para o teu pastor, teu líder, para o pastor, qual que é o objetivo aqui? O objetivo é que nós tenhamos um bom ministério de música, bons músicos, um bom ministro que usa essa instrumentalidade para que a igreja celebre, cante, louve, exalte, adore ao Senhor, ou nós queremos construir algo mais? Qual é a nossa expectativa aqui? Porque às vezes as coisas estão incongruentes. Às vezes o pastor da igreja, ele só quer um grupo de música. E o ministro, ele quer ter um ministério abrangente, uma escola, um seminário. E aí parece que a coisa não bate com o pastor. Mas daí, o meu pastor não me apoia. Mas como que ele vai te apoiar se ele não sabe que você sonha? Será que vem o espírito de adivinhação sobre o seu pastor? Não, querido, vai lá com ele. Pastor, eu tenho uma expectativa tão grande. Eu sinto que quando eu estava orando lá no meu secreto, meu tempo com Deus, Deus quer que eu sirva a igreja brasileira. Deus quer que eu tenha um seminário que viaje o Brasil inteiro. Deus quer que eu faça composições que vão ser cantadas para o louvor e adoração de Deus. Olha, pastor, como que o senhor pode me ajudar? Como que o senhor pode me apoiar nisso? O senhor acredita que foi Deus que falou comigo? Expectativas! Expectativas. Como que a gente vai chegar em algum lugar? Outro Twitter para você aí. Vocês gostam de Twitter, né? Essa geração gosta de Twitter. Eu estou certa de que essa geração ama mais celular do que Deus. Mas vem cá, olha aqui para mim. Olha meus olhos aqui. Você nunca vai ir mais longe do que onde o seu coração pode chegar. Você nunca irá mais longe do que onde o seu coração vai chegar, onde o seu coração já chegou. A primeira coisa que vai na vida de um homem é o seu coração, é a sua paixão. E é isso que vai dizer para ele: vale a pena sair da zona de conforto. Vale a pena obedecer o que Deus me falou, porque eu sei que aquele que me fez a promessa não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Ele me deu a palavra, eu vou pagar o preço, eu saio da minha terra, eu saio da minha parentela, não importa se eu estou esperando 5, 10, 15, 20, 25 anos, Isaac vai nascer, eu tenho um sonho, eu vou ser uma grande nação, eu tenho uma expectativa, eu vou ser uma grande nação. Alguém está entendendo aqui, meu amado? É isso que motiva você. Por que um homem para? Porque ele para de sonhar. Porque um homem desiste? Porque ele para de sonhar. Porque um homem, ele olha para trás? Porque ele para de sonhar. A Bíblia fala que Abraão creu contra a esperança.
Quando nada indicava, quando nada demonstrava favorável a ele, o sonho estava dentro do seu coração. Deus disse, e se Deus disse, está dito, e se está dito, vai ser assim. Quais são as suas expectativas no ministério? Onde você quer chegar? Onde você quer chegar? Amém? Vamos lá, deixa eu correr um pouquinho aqui. Queridos, uma outra coisa importante que você vai ter que aprender na sua vida. Diga agora para você mesmo: se eu quero viver para Deus, abençoando meus irmãos, ganhando almas, se eu quero viver a especificidade do meu chamamento, eu vou ter que aprender a ouvir Deus, eu vou ter que aprender a criar expectativas, eu vou ter que aprender a sair da zona de conforto. Agora olhe para o irmão e diga assim: também vou ter que aprender a lidar com as minhas frustrações. Você sabe qual que é o mal dessa geração? Olha, você que está aqui comigo, presta atenção. Eu sou uma pessoa que gosta de mentorear pessoas, eu gosto de bater papo, eu gosto de conversar, eu gosto de ajudar as pessoas. E uma das coisas que eu mais tenho prestado atenção nos jovens de hoje, é que os jovens de hoje não sabem lidar com a frustração. Eles não conseguem conviver quando as coisas não estão como eles gostariam que estivessem. Os jovens hoje, eles não permanecem o tempo suficiente na vocação, de forma digna, para que ela seja construída, por causa que eles não sabem lidar com a frustração. Aí deixa eu falar uma coisa seríssima para você aqui. Se você não souber lidar com a frustração, preste atenção, se você não souber lidar com a frustração, você vai buscar o sucesso a qualquer preço. E nós vimos isso na vida de Abraão. Deus havia dito para ele: Abraão, eu de ti farei uma grande nação. Mas como ele não conseguia ter filho da sua mulher, ele buscou o resultado nisso, na concubina, porque ele não soube lidar com a frustração. E você sabe qual que é o nosso grande problema da frustração? Sabe qual que é o nosso grande peso na frustração? Ou melhor dizendo, a grande origem da frustração? Chama-se comparação. Nós medimos o nosso sucesso pelos sucessos dos outros. Não medimos o nosso sucesso pelo quanto atingimos o propósito. Então, por exemplo, você pode estar 100% no teu propósito. Um exemplo, 100%. Mas seu propósito abrange atingir lá, vamos supor, 10 pessoas. Mas tem um outro ministro lá atingindo 100 mil. Eu sou o patinho feio. Deus não me levanta. Deus não me usa. Deus não está comigo. A comparação é uma das coisas mais injustas e que leva o homem a se vender muito barato em prol de um sucesso que nem sempre compreende o cumprimento do propósito de Deus. Vamos usar Filipe como exemplo novamente. A Bíblia fala que houve uma grande perseguição e eles foram dispersos e Filipe desceu para Samaria. Concordam comigo? Ali os milagres começaram a acontecer, a multidão se ajuntou para ouvir Filipe. Amém?
Glória a Deus. Se na hora que Deus tivesse falado para Filipe, sai dessa multidão e vai para o caminho de Gaza, Filipe tivesse ficado em Samaria, e mesmo ali as multidões tivessem afluindo, e mesmo ali os cegos continuassem a enxergar, e mesmo ali os paralíticos andarem, e mesmo ali as coisas continuassem acontecendo, você acha que seria um sucesso? Não. Escute bem, as coisas externas nem sempre são a referência que você está certo. O que determina se você está certo, se você está errado, é o quanto você está preso ao propósito. E olha meus olhos aqui. E no momento que você não está vivendo mais para o propósito, você já não está mais fluindo na unção. Você está fluindo nas habilidades humanas. Porque a unção só é dada para o cumprimento do propósito. Enquanto você está focado no propósito, enquanto você está focado para gerenciar aquilo para o qual Deus te chamou, a unção está ali, você está fluindo na sua vocação e a unção está ali, mas no momento em que você sai do propósito, só fica o talento. O rei Saul governou 35 anos sem unção, só com a coroa. Meu irmão, se você não souber lidar com as frustrações da vida, você vai se vender barato, você vai buscar os resultados a qualquer preço. A qualquer preço. A qualquer preço. Eu creio que qualquer um de nós aqui é inteligente o suficiente para parar e pensar sobre isso. Talvez você diga, pastor, mas eu não tenho um propósito definido na minha vida ainda. Sabe o que você deveria fazer? Não é parar com tudo que você está fazendo. Espera um pouquinho, mas você deveria dar mais tempo para o secreto. Mais tempo para Deus. Porque quem é que dá a nossa vocação? Quem é que nos faz o chamado? Quem é que nos dá as coisas? É Deus. E aonde você recebe isso? É no público? Não, é no secreto. Nós devemos andar de forma digna da nossa vocação. E a nossa vocação tem uma, repita comigo, esperança. Olha para quem está ao seu lado e diga assim, Deus está construindo algo por meio de você. Olhe para o outro lado e diga, Deus está construindo algo por intermédio da sua vida. Você está dentro ou fora disso? Amém. Queridos, qual é o teu sonho? Eu tenho visto gente gerando tantos Ismaéis por aí. Tenho visto gente se detendo tanto naquilo que ele mais quer, não naquilo que Deus quer. Te contar uma experiência para vocês. Quando eu fui chamado para fazer o que eu faço hoje, eu tenho focado bastante no ministério de plantar igrejas. Ainda não estou conseguindo fazer como gostaria de fazer, mas estou no caminho. Estou lá, me aperfeiçoando cada dia. Eu tinha uma agenda, queridos, que para pregar, sem exagero nenhum, às vezes as pessoas tinham que esperar 2, 3 anos para que eu pudesse atendê-las. E quando Deus me chamou para pregar, Deus falou assim, você vai fazer o seguinte, você vai ter que parar tudo que você está fazendo agora, você vai ter que vir para o secreto, e eu vou trabalhar com você em alguns valores e algumas questões. Pensa numa coisa difícil. Você tem que começar a ligar um por um e dizer, olha, Deus falou comigo. Eu não vou poder, você me libera, você me libera, você me libera, você me libera, me libera. E você da noite para o dia ter um ministério abrangente e ir para um lugar onde você mal é conhecido, mal sabe quem você é, mal sabe o talento, o valor que você tem em Deus.
É interessante que uma das minhas ovelhinhas naquela época era uma pessoa que tinha problema de Alzheimer. Eu saí das multidões para pregar para 5 pessoas nesse meu ministério de plantar igrejas. E essa mulher, então, ela esquecia de tudo por causa do problema de Alzheimer. Alguém já viu aquele filme Como Se Fosse a Primeira Vez? Então era a mesma coisa com essa mulher. Toda vez que eu apresentava, oi, eu sou seu pastor, a paz. Ah, é? Aí, depois da pregação, depois do discipulado, ai, que pastor legal e tal. Aí no próximo culto, quem é você? Eu sou seu pastor. Queridos, eu fico pensando às vezes assim, se eu tivesse continuado no rumo que eu estava, eu estaria fazendo uma coisa certa. Nada de errado. Absolutamente nada de errado. Mas eu não estaria fazendo aquilo para o qual Deus me chamou. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui ou não? Então tome cuidado. Nem sempre o que é certo atinge o propósito. E se você não souber lidar com a frustração, você vai se vender. Por quê? Porque nós queremos estar socialmente aceitos. Nós queremos estar socialmente correlacionados. A gente não consegue ser nós se aquilo que nós somos parece que está descontextualizado. E eu creio que Deus nos chamou com individualidade. Eu creio que Deus nos chamou para sermos o que nós somos. Você crê nisso ou não? Amém? Glória a Deus. Olhe para quem está ao seu lado e diga assim, você é bonito do jeito que você é. Amém. Olha para o irmão e diga assim, você é bom do jeito que você faz. Amém, amados? Quem está aqui, diga amém. Aleluia. Estou terminando. Deu um... Senão vai ficar muito tarde. Então, queridos, repita bem forte. Eu não vou me vender. A mim mesmo. Eu vou me focar. Eu vou estar atento. Eu vou estar preso ao meu propósito. Aí eu vou te fazer uma pergunta aqui. Quem está aqui ciente que você está no lugar certo onde Deus quer que você esteja, eclesiasticamente falando? Ou seja, você está na igreja que Deus quer que você esteja. Diga amém. Amém. Então você vai chegar lá para o seu pastor e falar, pastor, o que nós estamos construindo aqui? Esquece todos os demais em termos de comparação. Exemplo, bom testemunho, motivação, mentoria, tudo isso é válido, mas comparação, esquece. Construa com o seu pastor, construa com o seu líder aquilo para o qual aquele lugar existe. Amém? 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 E aí, você vai aprender a negar a você mesmo. E você vai aprender a lidar com as suas frustrações. Mas eu tenho um bom sinal para você. Isaac está para nascer, amém? Isaac está para nascer. Isaac está para nascer. Um ministério muito lindo, muito glorioso. Muito mais além, abundantemente além daquilo que você sonhou. Queridos, hoje olhando para o meu ministério e olhando para o que eu fazia lá atrás, eu não estou negando o que eu fazia, não estou profanando aquilo que eu fazia, pelo contrário. Mas o que eu faço hoje, eu não troco pelo que eu fazia antes. Foi duro, foi frustrante, porque todos nós somos imaturos naquilo que nós estamos desenvolvendo, começando a desenvolver. A gente vai ter que aprender a lidar com os nossos sentimentos, vai ter que aprender a lidar com instintos primitivos dentro de nós, que só surgem quando você tem que tomar uma decisão na vida. Até então você nem imagina que eles estavam lá dentro. Você nem imagina o quanto que havia de ego, o quanto que havia de vaidade dentro de você, até o dia em que você resolve ser humilde. A gente só sabe o quanto a gente é dependente de Coca-Cola quando a gente resolver parar de tomar. É mais ou menos assim, alguém entendeu?
Está mais contextualizado o negócio aqui? Então tá bom, diga comigo, chega de comparações. Os ministérios existem para minha motivação. As pessoas existem para minha motivação. Mas eu sou quem sou em Deus. E estou feliz por ser quem sou em Deus. O que as pessoas estão construindo é bom. O que as pessoas estão fazendo é legal. Mas não tem coisa mais gostosa do que construir aquilo para o qual eu fui chamado. Amém. Amém. E eu quero encerrar. Eu vi que eu fechei aqui mesmo, né? E eu quero encerrar dizendo o seguinte: a prova final, final, de que você realmente está fazendo algo para Deus, não para os homens, não para o seu próprio ego, não para a sua própria satisfação, é quando você tiver que entregar o Isaac. Tente imaginar. Será que eu estou profetizando na vida de alguém aqui? Ou será que é na minha própria vida? Não. Tente imaginar. Você lá no seu sacerdócio de todos os crentes, os irmãos da música que servem a Deus com tanta excelência, subam aqui por gentileza. Imagina você lá, naquela vida de adoração profunda, jejum, oração, no seu secreto Deus fala. Aí depois que Deus fala, você vem para o sacerdócio de todos os santos, servir os irmãos, e quando você serve aquela glória, e aí pessoas são salvas, aí o ministério vai sendo construído, né? A sua fama vai crescendo, você vai ficando conhecido em outros púlpitos, em outros lugares. Aí de repente Deus fala assim: olha, tudo isso aí não é para você. Você tem que entregar. Você tem que dar. E é nessa hora, queridos, que eu falo que é a prova final de tudo. Que você vai descobrir se de fato o que você está fazendo é para você ou para Deus. Aí você vai se reportar lá no início, quando você começou a construir tudo que você está construindo, fazendo tudo que você está fazendo. Agora Deus fala assim: sobe o monte e entrega o teu filho, o teu único filho. Eu fico pensando que às vezes, queridos, nós jejuamos tanto para ter o que temos. Nós oramos tanto para ter o que temos. Nós suamos tanto para ter o que temos. Mas na realidade, quando chega essa prova final de entregar no altar de Deus, a gente percebeu que não construiu para o Senhor. Construiu para nós mesmos. E é aquilo que eu disse. Às vezes o ministério se torna tão grande, mas tão grande que não cabe mais dentro da igreja. Daí a gente percebe se a gente construiu para nós ou se construiu para Deus. Eu me tornei tão grande, mas tão grande, que se juntar todas as igrejas de uma cidade, não tem condições de me levar para lá. Porque eu sou tão caro, eu sou tão exigente. Eu fico pensando, vale a pena isso, gente? Não respondo agora, porque todos nós somos pequenininhos aqui. Quando a gente ficar grande, a gente responde. Hora do nosso Isaac. Sabe uma das coisas mais admiráveis na vida de Abraão? É que Abraão provou, na sua última prova, de que aquilo que ele fez porque de fato ouviu Deus. Abraão provou, no dia que ele sacrificou Isaac, de que tudo que ele estava construindo, ele não estava construindo para si, ele estava construindo para Deus. Ele estava construindo para o Senhor. Ele estava construindo para o reino. Ele estava construindo para que o nome de Jesus fosse exaltado. Vocação e propósito, eles
não podem deixar de andar juntos. Vocação diz respeito ao seu chamado, diz respeito aos seus talentos, diz respeito às suas habilidades, diz respeito, enfim, tudo aquilo que nós já ouvimos aqui. Agora, tudo isso existe para um propósito. Para um propósito. Queridos, quantos de nós aqui estamos dispostos a viver para Deus mesmo? A viver para o Senhor mesmo? A viver para a sua glória? A viver para que o seu nome seja exaltado? A viver para que esse Brasil tenha uma referência diferente do que é ser igreja? Eu sei que o espaço aqui na frente é pequeno, mas ainda que você tenha que se mover do banco de trás para o banco da frente para dizer que você se moveu, faça isso. Agora é hora de vocês. Vamos ministrar aquilo que eu estou pregando aqui. Pode ser espontâneo, pode ser algo que Deus já deu, está estabelecido. Fiquem na liberdade do Espírito. Eu espero ter contribuído com vocês, queridos. Na realidade, eu trabalhei aqui muito em termos conceituais, muitos conceitos. Não sei se foi muito conceito em cima de conceito. Se talvez tivesse detido mais em 1 e 2 conceitos, explicado mais. Mas eu acho que foi bom, né, gente? Acho que Deus está aqui. Acho que Deus está aqui. Eu gostaria tanto que você fechasse seus olhos agora, enquanto nós vamos... Tente imaginar que esse palco aqui, nós fechamos a porta e vamos usar a música para servir ao Senhor e também servir a vocês. Mas que eu gostaria que você esquecesse quem está ao seu lado direito, ao seu lado esquerdo, e começasse a fazer algumas perguntas para você. O que eu estou fazendo mesmo, hein? Qual a razão de eu estar no púlpito? Qual a razão de eu tocar meu instrumento? Qual a razão de eu cantar minha música? Qual a razão de eu estar construindo o que estou construindo? Deus, oh Senhor, seja Senhor da minha vida. Oh, rechekendere manasandere andere la la manashandere andere la la mamai. Yeah. Vem, Espírito Santo. Senhor, quantos homens valiosos aqui, quantas mulheres valiosas aqui, quanta gente preciosa aqui, Senhor. Quantos homens que vão ser instrumentos poderosíssimos nas suas mãos. Conquista-nos, 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 conquista-nos. Se você, meu amado, sentir vontade de erguer sua voz e chorar, e gritar, e dançar, você é livre. Nós só te chamamos para que você tenha um tempo a sós com Deus. Sonda, Deus, o nosso coração. Espírito Santo, vem. Espírito Santo, vem. Toca-nos, Senhor. Toca-nos, Senhor. Revela-nos para nós mesmos o que somos, Deus. Abra os nossos olhos para que possamos nos ver. Abra os nossos olhos para que saibamos o que somos, Deus.